Alô, galera do Recanto do Colecionador, estamos de volta para falar mais uma vez sobre a filatelia, sobre o nascimento do selo postal, sobre o nascimento do olho de boi, um dos selos mais cobiçados do planeta. Vamos falar um pouquinho do nascimento, né, do selo postal e desse selo, né, que é o olho de boi, que é o primeiro selo lançado aqui no Brasil. Mas antes, eu quero te pedir, faça sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe essa matéria com seus amigos e peça aos seus amigos para se inscreverem também no canal, para que essas informações possam aí de repente fazer surgir novos colecionadores, para que a filatelia não venha a morrer como tantas outras tipos de coleções que hoje já nem se ouve mais falar. Mas vamos manter acesa a chama da filatelia através de novos colecionadores, através do incentivo aos jovens a buscar nos selos e em tantas outras em tantos outros tipos de coleções o colecionismo, né? Buscar a cultura, se envolver com a cultura do nosso país e do mundo. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre o nascimento do selo postal. Queridos, a data do início da filatelia é considerada praticamente quando surgiu o primeiro selo, é considerada o nascimento da filatelia, ou seja, 1840. Se nós formos somar, a filatelia hoje já está aí com 180 anos desse hobby maravilhoso de colecionar aventuras. Mas vamos falar um pouquinho, né, da história postal de como tudo começou, principalmente aqui no Brasil. A primeira correspondência escrita no Brasil foi a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, relatando a Dom Manuel, rei de Portugal, a descoberta do Brasil. Oficialmente, o correio foi criado no Brasil em 1663, com a criação do Correio-Mor, do Mar, ao tempo de Dom João VI, com a nomeação de João Cavaleiro Cardoso para o cargo. Em 1798 foi criado o Correio Marítimo para o Brasil, com viagens regulares entre Portugal e Brasil, e os Correios Terrestres para distribuição nas cidades do interior. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, novos regulamentos foram baixados. E em 1829, já independente, o Brasil teve seu regulamento do Correio do Império do Brasil. O correio para o exterior era praticado por meio de Portugal e o correio interno era feito através dos rios e dos mensageiros especiais, a pé, a cavalo e posteriormente por ferrovias. Foi Dom Pedro II, com seu espírito progressista, que aprovou a reforma postal brasileira, proposta em 1838, autorizada em 1841 e colocada em prática em 1842, logo após a pioneira reforma inglesa. Então surge o selo postal. Como é que acontece o surgimento do selo postal? O que levou o surgimento do selo postal? Bom, desde o início dos serviços postais, era o destinatário e não o remetente que pagava o custo do transporte. Ou seja, hoje a gente vai na agência, vai lá, né, escreve a nossa carta, compra o selo, cola e manda para o destinatário, ou seja, o remetente que paga. Mas naquele tempo era o destinatário, geralmente uma taxa estipulada em função da distância, das dificuldades de transporte, não sendo este custo acessível a toda a população. Houve inclusive algumas tentativas de se alterar o sistema. Daí dá para a gente imaginar os problemas que os transportes encontravam, pois os destinatários não eram obrigados a receber a carta e o prejuízo era certo. E ficou ainda pior com a Revolução Industrial e consequente aumento do intercâmbio comercial e do volume de correspondência que ia aumentando cada vez mais. Então, no ano de 1837, o inglês Roland Hill observou que alguns destinatários não queriam receber sua correspondência. Então, ele foi investigar o que estava acontecendo. E aí
ele descobre que o remetente colocava sinais em código na parte externa das cartas, transmitindo as notícias aguardadas. Desta forma, o destinatário tomava conhecimento do seu conteúdo e simplesmente se recusava a receber. E aí o pagamento do transporte não era feito. Com isso, o prejuízo ficava por conta dos correios ou dos transportadores. Foi então que Roland Hill sugeriu ao governo inglês a adoção do pagamento antecipado por porte das cartas. Um tipo de recibo seria colado à correspondência no formato de um pequeno quadrado de papel, o selo, que deveria ser inutilizado com um carimbo, indicando o local de origem e da data de postagem, de modo a impossibilitar o seu reaproveitamento. Então, no dia 3 de dezembro de 1839, uma lei inglesa estabeleceu a chamada Reforma Postal, pela qual o governo assumiu totalmente o controle e administração dos serviços postais. E em maio de 1840, a Inglaterra emitiu o primeiro selo postal, reproduzindo a figura da rainha na época, Vitória. O selo ficou conhecido como Penny Black. O novo sistema foi um sucesso e os demais países aderiram, tendo o Cantão de Zurique, na Suíça, emitindo o segundo selo postal, a 23 de janeiro de 1843. Antes disso, em 30 de novembro de 1841, no Brasil, foi aprovada a lei que instituía o selo postal nos moldes da reforma inglesa. Pioneirismo no Brasil. Nesta forma, na verdade, o nosso país foi o segundo a fazê-lo, mas a emissão dos 3 selos postais só ocorreu no dia 1º de agosto de 1843, nos valores de 30, 60 e 90 réis, passando assim a ser considerado o terceiro país a emitir selo. O primeiro selo e mais famoso do Brasil é conhecido como olho de boi, pela sua semelhança com os olhos do animal. Para colecionadores de todo o mundo, esse selo é uma das preciosidades da filatelia. Queridos, o olho de boi é um selo desejado, como eu falei, por muitos colecionadores. Todos os colecionadores sonham em ter o olho de boi. Eu, quando criança, né, que eu comecei a colecionar selo, comecei a entender o que era filatelia. Eu ia lá para a feira do passeio público, né, que tinha aqui no Rio de Janeiro, né, lá na Cinelândia, existia a feirinha de selo, a gente chamava de feirinha de selo, onde muitos colecionadores se reuniam. E aí eu via o olho de boi, né, estando à venda em alguns vendedores filatélicos, comerciantes filatélicos, e aí meus olhos brilhavam, né, assim como brilhavam os olhos de tantos jovens da minha geração que olhava aquele selo com grande carinho, porque era um selo desejado. Todos nós que colecionávamos selo sonhávamos em um dia ter um olho de boi. Eu só fui ter um primeiro olho de boi, acho que 20 anos depois de eu ter começado a minha coleção. Mas é assim, o olho de boi ele é um troféu, vamos dizer assim, um troféu para o colecionador. E você, já começou a sua coleção? Já sabe por onde começar? Começa por um tema. Quem sabe colecionar selos sobre futebol, selos sobre religiões, selos, né, sobre fauna, sobre flora. Existem muitos temas muito bacanas, existem muitos temas que você, foguetes, balões, enfim, existem temas que você pode colecionar, né, selos do mundo inteiro, fazendo a sua coleção ficar cada vez mais bela. Esse é um pouquinho da história dos selos postais. Mais para frente, nós vamos falar um pouco mais do olho de boi, um pouco vamos falar sobre os inclinados, vamos falar sobre os olhos de cabra, vamos entrar nas primeiras séries comemorativas no Brasil, qual é a diferença de selo ordinário para selo comemorativo, para que você entenda essa arte de colecionar e comece já a sua coleção. Comece já.
Se você quer saber um pouco mais sobre filatelia, entre em contato conosco do Recanto do Colecionador através do nosso WhatsApp 21, é o código 981814835. 21 981814835. Venha para a turma de quem coleciona aventuras. Recanto do Colecionador, colecionando amigos por todo o país. Queridos, não esqueçam de acionar o sininho, de deixar o seu like e de fazer a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e vamos entrar para a turma de quem coleciona aventuras. Um grande abraço, até a próxima!